Possivelmente você já ouviu falar no Conta Azul. Provavelmente ele é o maior sistema financeiro, sistema de controle e organização financeira para pequenas empresas. Em 2018 ele recebeu mais de cerca de 100 milhões de reais de aporte, além dos outros aportes que ele já tinha recebido. Enfim, é um software muito grande. E apesar de ter muitos benefícios, ele tem um grande defeito, um terrível defeito que existe dentro do Conta Azul. E eu vou te explicar qual é. Meu nome é Renan Kaminski, sócio da ForBlue, especialista em finanças para pequenas empresas. Aqui a gente fala sobre dinheiro, sobre bufunfa, para você, empreendedor e empreendedora. Se você quer saber mais sobre esse assunto, clica assim em se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Assim você recebe a notificação dos próximos vídeos sobre dinheiro, sobre administração financeira. Beleza? E já deixa, claro, aquela curtida aí para o YouTube levar para mais pessoas. Qual é o grande defeito do Conta Azul? Vamos lá, pensa comigo. Qual que é o objetivo, qual é o grande objetivo de você usar um sistema, um software de controle financeiro? Para que se faz? Ô, Renan, é pra ter controle. Sim, é para ter controle dos seus números. Só que vai além disso. E o que a galera do Conta Azul e de vários outros softwares financeiros talvez ainda não tenham percebido é que o controle pelo controle, ele não adianta de muita coisa. O objetivo maior, o objetivo final da administração financeira, da gestão financeira, é você tomar melhores decisões. Esse é o objetivo. Para que serve a gestão financeira? No final dos contos serve para você tomar melhores decisões. Tomar melhores decisões para quê? Para lucrar mais, para crescer mais, para ter mais resultado dentro do seu negócio. Então, ao invés de só tirar aquela decisão do feeling, você tira a decisão baseada nos números do seu negócio. Então, a realidade é que para você tomar uma decisão baseada em números, você precisa fazer uma análise dos números, ok? Para você ter uma análise, você tem que ter o controle financeiro. É verdade. Então, a real é que o objetivo do controle financeiro, do software financeiro, não é o controle em si, é a análise. E é isso que, infelizmente, a galera do Conta Azul ainda talvez não tenha percebido ou não tenha dedicado tanto tempo para desenvolver. Porque você, como empreendedor, não adianta você só ter um monte de númerozinho. Você quer analisar, você quer ter gráficos, você quer ter indicadores, você quer comparar períodos, você quer saber o ponto de equilíbrio do seu negócio, você quer ajuda para definir a sua meta de vendas baseada nos números do seu negócio. E é nesse grande ponto aqui da análise que o Conta Azul peca muito. E eu vou te mostrar o porquê. Então vamos lá, aqui eu tô dentro do Conta Azul, tá? E de novo, galera, não tô criticando, simplesmente falando mal, tá? Como empresários, como empreendedores, é uma galera fenomenal. Como software, tem uma porrada de coisa, tá? Tem várias funcionalidades muito bacanas. Só que, como eu falei, eles têm um grande pecado, que é os relatórios, que são as análises financeiras que eles te permitem fazer. Então eu tenho esse exemplo, um exemplo real, é um cliente real da ForBlue, tá? Então eu vou pegar aqui o fluxo de caixa, por exemplo. O fluxo de caixa é o braço direito do empreendedor. Então aqui ele dá alguns gráficos, né, bacana, o recebimento e os gastos em forma gráfica, aqui ele já dá uma previsão, legal, bacana. E aqui para baixo eu tenho o meu gráfico, eu vou tirar o previsto e o realizado, tá? Eu vou deixar só o realizado para diminuir a quantidade de informação, facilitar para a gente. Eu tenho aqui para baixo o fluxo de caixa do que aconteceu, por exemplo, nos 4 primeiros anos de 2020. Isso aqui é um cliente que trabalha com importação e exportação para a China. Eu não sei se você lembra, mas no primeiro quadrimestre, no primeiro trimestre de 2020, aconteceu um negócio chamado crise do coronavírus, que veio da China. E aí o cara trabalha com importação e exportação da China, você já imagina o que aconteceu, né? Então, aqui eu tenho um fluxo de caixa, o recebimento de vendas, aqui eu posso aumentar, né, as categorias. A gente está escondendo algumas informações, é claro, para preservar a confidencialidade do cliente. Tem lá custo dos serviços prestados, despesa com pessoal, enfim, vários itens que o próprio cliente vai cadastrando e eu consigo visualizar mês a mês. Parece legal, né? Parece bacana, parece que está tudo ok. Só que para quem quer dar um passo além na sua gestão financeira, você começa a perceber uma série de problemas nessa análise aqui.
tá? Então, primeiro, fluxo de caixa é o braço direito, tá? Antes de eu mostrar o problema, a gente tem a DRE dentro do Zero Paper também, ok? A DRE, aqui a gente tem duas questões. Uma, eu não consigo na DRE abrir os meus itens, tá vendo? Ó, por exemplo, minha despesa comercial, eu quero ver minha despesa comercial, eu não consigo abrir o detalhe aqui, beleza? Diferente do fluxo de caixa, eu consegui abrir, aqui eu não consigo. Segundo, a DRE no Conta Azul, para você configurar, para você fazer ela aparecer bem redondinha, é difícil, tá? E aí eu não vou entrar no detalhe aqui, mas se você usa o Conta Azul, por exemplo, saiba que a DRE potencialmente que você está olhando está errada se você não souber configurar da forma certa. Não é muito simples disso fazer acontecer. Então por isso que eu vou focar no fluxo de caixa aqui. Então, quais são alguns dos problemas que você vai ter nesse relatório do fluxo de caixa, que é o seu braço direito de qualquer empresário, né? O fluxo de caixa é o braço direito de qualquer empresário. Primeiro problema, primeiro e maior problema, isso não é só do Conta Azul, tá? De 99,9% dos softwares de mercado. A estruturação do relatório, a estruturação do plano de contas, a estruturação do relatório de fluxo de caixa não é que é mal configurada, só que fica muito aquém do que poderia ser. Então, quando você olha o relatório aqui, você vai perceber que são receitas, né? E aí você tem as subcategorias e as despesas, e você pode abrir as subcategorias, e aí lá no final você vai ter geração de caixa. Tecnicamente, tá certo. Só que fica muito aquém do que poderia ser. Por quê? Porque dentro da estrutura ideal eu tenho que separar as minhas receitas, que são receitas operacionais. Então aqui, por exemplo, quando eu abro essas outras receitas, eu tenho, ó, empréstimos recebidos. Cara, tá tudo no mesmo bloco, tá? A receita operacional junto com o empréstimo. Olha que coisa horrorosa, eu vou parar de filmar que tá tudo errado. Veja, aqui em março, por exemplo, eu tenho, vamos fechar aqui, opa, dali uma. Ó, eu tenho total de recebimentos, R$189 mil. Pô, bacana, né? Março foi bom. Não! Desses 189, 81 mil foi recebimento de vendas, o resto foi empréstimo, entende? Então, o primeiro erro, ele já coloca aqui no mesmo bolo. Então, você tem que separar as receitas operacionais, você tem que separar o custo variável. O Conta Azul, ele não faz essa separação do custo variável. Você tem que fazer a separação, agrupar as despesas fixas e os investimentos. Receita, custo variável, despesa fixa e investimento. São macro agrupamentos. Para você entender mais, eu vou mostrar dentro do software do Yampa. Deixa eu pegar aqui. Então veja, o Yampa foi criado justamente para te dar essa análise, para te dar essa visão financeira mais clara. E aqui eu tenho, ó, a separação das receitas, aqui são só receitas operacionais. Isso aqui é o mesmo caso, é o mesmo cliente, é a mesma empresa, tá? A gente tinha os dados no Conta Azul e a gente importou para dentro do Yampa para comparar, justamente comparar a visualização. Então eu tenho a receita, eu tenho aqui, ó, o bloco de custos variáveis, aí eu posso abrir, ó, custos tributários, custos com comissões, eventos ao vivo, custos CO, né, é uma nomenclatura do próprio cliente, enfim. Eu tenho os custos variáveis. Aí, além dos custos variáveis, eu tenho a despesa fixa. Veja, tudo num grande bloco, eu consigo ver facilmente, ó. Minha despesa fixa em janeiro foi 94 mil, fevereiro foi 132, março foi 161, meu Deus do céu, o que esse cara fez com a despesa fixa nesses 2 meses? Aí, quando eu abro aqui, eu consigo visualizar. Cara, vamos procurar a doideira dessa despesa fixa. Aí, olha que lindo aqui, olha que lindo. Olha o prolabore do maluco, ou dos sócios, né? Em janeiro foi 14 mil, em março foi 76 mil, em fevereiro foi 61 mil, em março foi 76 mil. Tá explicado sei lá o que esse doido fez aqui, né, em 2 meses, justamente no meio da pandemia. Enfim. Então você tem que agrupar a sua despesa fixa. Do mesmo jeito que você tem que agrupar os seus investimentos só. Eu tenho 25 mil de investimento em janeiro, separado em investimento em marketing, investimentos em bens materiais, em estrutura física, em desenvolvimento, né, consultorias, treinamentos para o negócio. Então lembra que eu falei dessas macro separações? É disso que eu estou falando. E mais, você tem que separar as movimentações não operacionais. O que é isso?
você pode ter entradas não operacionais e saídas não operacionais. Então, por exemplo, lembra que lá no Conta Azul eu tinha aqui em cima, em fevereiro e março, ó, essas outras receitas, ó, empréstimos obtidos, fevereiro 69 mil, março 41 mil, ó, tem esse outros aqui, ó, em março 66 mil, cara, não pode estar agrupado com as minhas receitas operacionais, tem que estar aqui embaixo, olha isso, entrada 69 em fevereiro, março 108, e aí se eu aumento aqui, ó, eu tô vendo 69 mil de empréstimos em fevereiro, mais 41 mil de empréstimos. E o sócio ainda botou 66 mil em março de capitalização dos sócios, entende? Então, na estrutura de fluxo de caixa, aqui em cima eu vejo minha receita operacional foi 81 mil. E aí, além disso, eu tive mais 69, mais 70 mil de entradas não operacionais. Então, de novo, voltando lá para os problemas do Conta Azul. Primeiro, ele agrupa, né, receitas operacionais e receitas não operacionais. Ele agrupa despesas operacionais e despesas não operacionais. Além disso, ele não agrupa receita, custo variável, despesa fixa, investimentos e movimentações não operacionais. São grandes blocos que você tem que enxergar no seu negócio para ter essa visão, para fazer as análises posteriormente. Além disso, tá vendo aqui mês a mês? Veja, o meu recebimento no Conta Azul, aqui a gente já sabe, né? Vamos pegar só o recebimento de vendas que o cliente separou. Foi de 92 mil para 102 mil, depois 81, depois 73. Aqui você tem a visão dos números, mas você não tem a visão percentual da coisa. O que é a visão percentual da coisa? É esse bloco aqui, ó, esse cara chamado AH. Isso se chama análise horizontal. Análise horizontal, eu vou deixar minimizado aqui só para simplificar a nossa visão. Veja, em janeiro, ele faturou 54% menos do que em dezembro. Em fevereiro, foi 13% menos do que em janeiro. Então a gente tem um bloco chamado análise horizontal, não vou entrar no detalhe, tá? Mas basicamente é o quanto que uma conta evoluiu de um mês para outro. Então veja que ela está caindo. De um mês para o outro, em janeiro, caiu 54%, porque já foi lá o início da crise do coronavírus. Fevereiro, março foi caindo. E esse AV significa análise vertical, que é o percentual de cada conta em relação à minha receita. Por exemplo, aqui no Conta Azul. Cara, qual é a minha conta mais representativa? Eu tenho que olhar. Item a item, 62, beleza, ó, despesa com pessoal. Mas o que dentro de despesa com pessoal? Vamos procurar. Entende? Você tem que ir lá, ó, salário, você tem que ir caçando em termos de números. Só que muito da análise financeira é feita com base em percentuais. Então veja aqui no Yampa, eu consigo perceber, ó, olha que doideira, minha despesa fixa em janeiro foi 100% do meu recebimento. Tudo que eu recebi só deu para pagar a despesa fixa. Em fevereiro, minha despesa fixa representou 162% do meu recebimento. Entende? Então, percentualmente fica mais fácil de você olhar. Então, de novo, problemas aqui do Conta Azul. Ele faz dois grandes agrupamentos apenas, né? Então ele não separa receita, custo variável, despesa fixa, investimento não operacional. Ele não te dá esses percentuais, tanto da evolução de um mês para o outro, quanto que cada conta representa em relação ao meu faturamento. Quantos por cento foi para despesa fixa, quantos por cento foi para margem de contribuição, quantos por cento foi meu lucro operacional e assim por diante, ok? Outro ponto, volta aqui pro Yampa. Lembra que eu falei que o grande objetivo da administração financeira é você analisar para tomar melhores decisões? Então aqui no Yampa tem uma função muito legal que eu consigo comparar períodos. Então eu estava olhando o primeiro quadrimestre de 2020. Então vamos pegar, por exemplo, 09 de 2019 até 12 de 2019, tá? Então 9, 10, 11, 12 é o último quadrimestre de 2019 versus 01 de 2020 a 04 de 2020. E aqui você vai ver, vou clicar em pesquisar, eu consigo comparar período versus período. Eu consigo comparar um quadrimestre versus outro quadrimestre, um ano versus um ano, semestre versus semestre, mês a mês, enfim, eu consigo fazer esse tipo de comparação, coisa que no Conta Azul literalmente não tem, pelo menos nesse momento não tem nenhuma função. Então, de novo, você usa o Conta Azul, beleza, mas entende que você não vai conseguir fazer as análises na qualidade que você gostaria. Então vamos agrupar, tá? E aqui, gente,
toda essa análise, isso aqui é um outro vídeo, tá? É um assunto que a gente tem que se aprofundar depois, em termos de como analisar os números. Mas veja, mesmo que você nunca tenha visto essa estrutura, mesmo que você não saiba qual é o negócio, você não sabe nada, veja que você vai conseguir fazer uma análise quadrimestre versus quadrimestre. Olha a receita do maluco. Era, na média mensal, 168 mil, caiu para 80 mil. Caiu pela metade a receita dele. Por quê? Por causa do Covid-19, foi diretamente impactado, ok? O custo variável dele antes representava 23% da receita, passou a representar 13%. Opa, isso é bom, tá? É um indicador bom, não vou entrar tanto no detalhe, mas é bom. Antes, tudo, né, no último quadrimestre de 2019, tudo que ele faturava, 23% ia para custo variável, aqui passou para 13%. É uma melhoria operacional. Olha a margem de contribuição. Margem de contribuição é um dos indicadores mais importantes de todo e qualquer negócio. Está aqui, 77%, ele conseguiu subir para 86%, né? Provavelmente teve que se mexer por causa da pandemia. Veja a despesa fixa dele. Era na média 86 mil, foi para 113 mil. Você tá de sacanagem, caramba! Você cresceu tua despesa fixa em 30% em plena pandemia. Ah, não, aí ele extrapolou. Não dá, ok? Você começa a enxergar com clareza qual o problema do negócio aqui, ok? Aí, indo um pouquinho mais para baixo, lucro operacional, 10%. No último quadrimestre de 2019, ele teve um lucro operacional de 10%. Olha isso. No primeiro de 2020, foi 69% negativo, ou seja, ele gastou todo o dinheiro e mais 70%. Então percebe que você começa a ter clareza dos números. Opa, caiu pela metade a receita, mas ele conseguiu ter um benefício ali em termos de custo variável, ele conseguiu ter uma eficiência em termos de custo variável, mas na despesa fixa ele despirocou aqui na despesa fixa do negócio e, consequentemente, o lucro operacional caiu um monte. Então, esse tipo de visão financeira, de olhar o fluxo de caixa dentro da estrutura correta, olhar os indicadores, margem de contribuição, lucro operacional, resultado líquido, olhar o ponto de equilíbrio, olha o ponto de equilíbrio dele. O mínimo, ponto de equilíbrio é o mínimo que eu tenho que faturar. No segundo, veja que foi quase igual o valor, né, quadrimestre a quadrimestre. No último de 2019, 145 mil. No primeiro de 2020, 145 mil. 145 mil é o mínimo que ele tinha que faturar para não ter prejuízo. Olha o faturamento médio dele, 80 mil. Se o mínimo que eu tenho que faturar é 145 e eu faturo 80, o que acontece? Eu tenho prejuízo, é óbvio, entende? Ainda eu poderia vir aqui no painel do Yampa e colocar: ah, Renan, eu quero ter 20% de lucro. Tá bom, baseado na média dos últimos 6 meses, ele vai te dizer: bom, o mínimo que você tem que faturar com a média dos últimos 6 meses é 115 mil. Se você quer ter 20% de lucro, você tem que faturar 150 mil. Pô, Renan, 150 mil? Volta lá para o comparador de períodos. A média que ele faturou nesse quadrimestre mais recente foi 80 mil reais. Pô, óbvio que não fecha a conta, entende? Então, esse tipo de análise financeira no Yampa você consegue fazer. O Yampa foi criado justamente para você, empreendedor, ter uma análise financeira melhor do seu negócio, ter a visão de quanto que você tem que faturar, onde estão os seus gastos, a sua margem de contribuição, o seu lucro operacional, indicadores financeiros que talvez hoje você nem saiba para que serve. Mas quando você começa a estudar, você percebe: caramba, eu preciso enxergar isso e eu não estou enxergando, ok? Então, qual é o grande defeito do Conta Azul? É não ter se focado o suficiente, pelo menos ainda, a análise dos números, a te dar relatórios, a te dar um fluxo de caixa no formato ideal, a te dar os indicadores financeiros. Se você usa o Conta Azul, sinto muito, mas você não vai conseguir fazer análise financeira do seu negócio da forma como você gostaria. E se você quer saber sobre o Yampa, eu vou deixar o link aqui, que é o software construído por especialistas financeiros, tá? E de novo, é uma crítica ao Conta Azul, mas é uma crítica construtiva sim. É uma galera incrível, é uma galera maravilhosa. Só que é uma galera que está se focando ainda, pelo menos, no operacional financeiro, quando o que faz diferença é a análise financeira.
Por isso que a gente teve que construir o Yampa, para te ajudar, empreendedor, a analisar os seus números, beleza? Se quiser saber mais sobre Yampa, clica aqui abaixo. A gente vai deixar o link para o Conta Azul também, se você quiser saber mais sobre o Conta Azul, legal? E por fim, deixa o seu comentário, deixa a sua curtida se gostou, deixa a sua descurtida se não gostou desse vídeo, mas acima de tudo, deixa o seu comentário com a sua pergunta, com a sua questão, com a sua dúvida, com a sua sugestão, pra gente ouvir você. Até a próxima!